Olá, ser de luz! Você sabia que existem leis sistêmicas universais que comandam a sua vida, que comandam o seu sistema familiar? Já parou para pensar sobre isso? Que assim como existe a lei da gravidade, existem também leis sistêmicas que são universais, ou seja, que não foram criadas pelos homens, mas sim pela natureza, pelo próprio Criador. E que essas leis comandam a sua vida, o seu sistema familiar, o meu, de todos nós. E que se a gente não tem conhecimento dessas leis, nós somos guiados de forma inconsciente e acabamos repetindo padrões dos membros do nosso sistema familiar, os sofrimentos, as tristezas, por exemplo. Eu me chamo Rose Soares. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira lei das ordens do amor. Exatamente. Eu estou gravando uma sequência de vídeos para falar das ordens do amor. Aquelas ensinadas por Bert Hellinger, mais conhecido como o pai das constelações sistêmicas. Então, qual é o meu objetivo aqui? É compartilhar com você esse conhecimento maravilhoso para que você possa agir melhor aí na sua vida. Por quê? Se a gente não tem conhecimento dessas leis sistêmicas universais, nós vamos agir inconscientemente, ou seja, vamos ser conduzidos por dinâmicas ocultas do nosso sistema familiar de forma inconsciente, por isso ocultas. E não vamos entender o porquê de algumas coisas sempre darem erradas em nossas vidas. Não vamos entender por que a gente anda e parece que volta para o mesmo lugar. Se você entender essas leis sistêmicas, jogando para o seu coração, que é a voz da sua alma, e aplicá-las na sua vida, você vai ver que muita coisa vai começar a fluir aí, nessa sua vida maravilhosa. Então, vamos falar no vídeo de hoje sobre o pertencimento. O pertencimento é a base fundante das ordens do amor. E, ser de luz, eu vou explicar aqui para você do meu jeito. Do jeito que eu consegui chegar ao entendimento, aplicar na minha vida e do jeito que eu passo para as pessoas que eu atendo. Tudo bem? Por quê? Porque eu penso que nós não precisamos dificultar as coisas. Todos nós temos capacidade de chegarmos ao entendimento. No entanto, quem está passando a mensagem não precisa dificultar. Ou seja, falar extremamente difícil, de modo que se torne complicado e muito desafiador para quem está recebendo a mensagem entender. Tá bom? Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo do meu coração para o seu, da minha alma para a sua. Então, fica comigo, presta atenção, se precisar anota, para você dominar essas ordens do amor, tá bom? São só 3 leis sistêmicas universais. Você tem total capacidade de dominá-las. E eu não vou falar das 3 em um único vídeo, que é para ficar mais leve para você, ficar mais agradável, ok? Então, vamos, Rose, abençoada, falar então do pertencimento. Vamos, ser de luz? O pertencimento, como disse, é a primeira lei das ordens do amor. É a base fundante, por quê? Porque ele fala da nossa necessidade de pertencer. Então, nós, seres humanos, pela nossa necessidade de pertencer, vamos fazer de tudo para não sermos diferentes dos membros do nosso sistema familiar. Aqui eu trago bonequinhos que são arquétipos, que é para representar
É uma representação de um campo sistêmico, né, de um sistema familiar, e os bonequinhos são arquétipos, que é para representar os membros de um sistema. Fica mais fácil para eu passar para você, compartilhar esse conhecimento, e fica mais fácil para você também chegar ao entendimento, tá bom? Então, o que é o pertencimento, Rose? O pertencimento é isso, ser de luz, é como o nome diz, pertencer. E por essa nossa necessidade de pertencer, que é gigantesca, impossível de ser mensurada, nós vamos fazer de tudo, agindo inconscientemente, se a gente não sabe o que está acontecendo e não presta atenção nos nossos próprios movimentos, nós vamos agir inconscientemente, repetindo todos os sofrimentos dos membros do nosso sistema familiar. Então, esse pertencimento é um direito inalienável, como ensinou Bert Helling, ou seja, nenhum membro pode ser excluído de um sistema familiar. Ninguém tem direito de excluir ninguém. Por quê? Quando algum membro é excluído, independentemente da geração, o sistema familiar vai buscar uma compensação. Por quê? Pela nossa necessidade de pertencer. E como que o sistema familiar busca uma compensação? Por meio dos próprios membros do sistema familiar. Algum membro do sistema familiar, no caso do excluído, se em alguma geração nossa, algum membro foi excluído pelo que quer que seja, né? Independentemente do motivo, aqui colocando até abortos inclusive, porque o aborto também é uma forma de exclusão, então tem que incluir, o que vai acontecer? Algum membro do sistema familiar, naquela geração onde aconteceu a exclusão ou em uma próxima, vai agir inconscientemente, repetindo o padrão daquele membro que foi excluído. Exemplo, um tio, um avô, um pai, uma mãe, que por algum motivo foi excluído do sistema. Por quê? Agiu contra as regras do próprio sistema familiar, porque escolheu uma religião diferente daqueles membros daquele sistema familiar. Imagine o que vocês conseguirem aí para a realidade de vocês, tá bom? Porque dentro dos sistemas familiares existem regras. O jeito de se vestir, o jeito de falar, de se posicionar, as religiões, entende? Então, quando algum membro escolhe, por exemplo, uma pessoa para se casar, para se relacionar, fora do que é considerado o padrão do sistema familiar, aquele membro acaba sendo excluído. E o sistema familiar não admite exclusão. Quando acontece um aborto dentro de um sistema familiar, ele se torna um segredo. Isso é exclusão. Porque mesmo o ser que não concluiu, como eu costumo dizer, o trajeto para a vida, ele existe. As energias desse ser que não nasceu existem. Então, se ninguém fala sobre a situação no sentido de incluir, de dizer, eu já tive um filho, por exemplo, né? Se alguém depois de um aborto tem outro filho, diz, esse é meu segundo filho, isso é inclusão. E se não teve outro filho, só teve aquele filho e foi um aborto, às vezes as pessoas têm vários abortos dentro do sistema familiar, uma única pessoa. Então tem que contar todos aqueles abortos como filhos, não nascidos. Isso é incluir. Gente, independentemente do aborto, se tenha sido um aborto provocado ou não, não importa. E não é uma questão de julgar. Ninguém tem nada a ver com o que aconteceu dentro do sistema familiar. Essa inclusão é uma inclusão no coração. Porque, do contrário, a alma familiar, que é quem cuida do sistema familiar, vai buscar por uma compensação. E pode ser que, como eu disse anteriormente, um membro do sistema familiar
daquela geração do excluído ou de uma próxima, siga o excluído até mesmo para a morte, fazendo igualzinho a ele. Ou pode ser que essa busca por compensação se manifeste por meio de doenças dentro do sistema familiar, o que é bastante comum. E não só isso, Bert Hellinger também nos ensina que por trás de todas as desculpas, insucessos ou fracassos estão os nossos antepassados, aguardando a inclusão. Então, fazendo uma análise desse ensinamento do professor Bert Hellinger, o que a gente pode concluir? Que, em suma, diante da falta de sucesso nas nossas vidas, dos fracassos, a gente pode imaginar que existem nesses movimentos, exclusões ou exclusão. Ou seja, a gente vai acabar agindo de acordo com aquele membro excluído para chamar a atenção do próprio sistema familiar, para que alguém olhe e inclua o excluído. Então, Bert Hellinger trazia muito forte essa questão do pertencimento. Porque, às vezes, se em algum período dentro do nosso sistema familiar, em gerações passadas, alguém tirou a própria vida, por exemplo, e essa dor é tão profunda que aquele membro, o nome daquele membro não é mais pronunciado dentro do sistema familiar. Então, o que acontece quando algum membro retira a própria vida ou parte deste plano muito jovem, e isso é uma dor muito profunda para um sistema familiar carregar, que acaba se tornando um tabu, né? Às vezes, em gerações passadas, crianças faleceram em virtude de doenças, por exemplo. E o nome dessas crianças não eram pronunciados. Por uma questão de dor, eu volto a dizer. Se tornou um segredo dentro do sistema familiar e aquele ser nem era mais lembrado. Mas isso é um engano, porque o sistema familiar não esquece de ninguém. O sistema familiar não admite exclusão. Que essa não lembrança não por maldade, não por exclusão consciente, né? Mas sim uma exclusão inconsciente, no sentido de nem mencionar o nome daquele membro do sistema familiar, vai ser lembrado pela alma sistêmica. O sistema familiar vai buscar uma compensação, vai fazer alguma coisa para que algum membro pare, olhe e inclua o excluído. O que é incluir? É incluir no coração. Tá, Rose, e o que o sistema familiar pode fazer para que esse membro excluído seja incluído? Exatamente isso. Fazer com que o sistema familiar seja um fracasso. Fazer com que o sistema familiar não tenha sucesso. Fazer com que doenças se repitam dentro do sistema familiar. Porque aquele membro excluído está aguardando a inclusão. E a inclusão no coração. Por exemplo, se um membro agiu contra as regras do sistema familiar, cometeu um crime, por exemplo, e por isso ele é excluído, porque ele causou vergonha para o sistema familiar. Algum membro vai fazer alguma coisa e vai repetir o que aquele membro fez. E por que ele está fazendo aquilo? Porque ele está sendo leal, né? Porque o sistema familiar não admite a exclusão, então aquele membro inconscientemente está sendo conduzido por essa dinâmica oculta para seguir os mesmos passos do excluído. Para que alguém pare e diga: você faz parte desse sistema familiar. Você tem um lugar aqui nesse sistema familiar e inclua o membro excluído. Enquanto isso não acontece, essa inclusão, os problemas vão se repetir, os sofrimentos vão se repetir dentro do sistema familiar, porque o sistema, que é uma consciência, que é uma alma sistêmica, está buscando por uma compensação. E a nossa alma não admite exclusão, porque ela está diretamente ligada à alma sistêmica, ao todo. Entendeu, ser de luz?
Tá me acompanhando? Se não entender, pergunta aqui depois nos comentários, por favor, porque o objetivo é que você chegue ao entendimento. Então, essa é uma primeira dinâmica, vamos colocar assim, um primeiro movimento tratando do pertencimento, da necessidade de pertencer, dos movimentos que podem acontecer para que o sistema familiar, algum membro, algum buscador, alguma ovelha negra, vá lá e inclua aquele membro excluído. Agora, muito importante, incluir um membro no sistema familiar não é concordar com tudo que ele tenha feito, não, ser de luz. Por exemplo, sério, Rose, que você está me dizendo, ô consoladora, que um tio meu que foi violento com uma avó minha, né? Às vezes tem um filho que é violento com a própria mãe, que foi violento com a avó minha, ou seja, maltratou a própria avó, foi violento com ela, e ele tem que ser incluído? Como assim? Que injusto isso. Não, ser de luz. Não é injusto. Porque a inclusão não é concordar com o que esse membro excluído fez, com essa atitude que ele tenha cometido. Não é concordar com absolutamente nada. A inclusão é incluir no coração. É dizer, você faz parte desse sistema familiar. Tudo foi como foi. Você tem um lugar aqui. É só isso. Por quê que isso tem que ser feito? Volto a dizer, porque se não for feito, o sistema familiar vai buscar uma compensação porque ele não admite exclusão. A nossa alma não admite exclusão. Algum membro agirá em lealdade ao excluído e repetirá o que ele fez. Entendeu, ser de luz? Então, o que nós estamos falando aqui? Estamos falando de aceitação, estamos falando de simplesmente se render à vida. Porque a gente não sabe de todos os movimentos da vida. A gente não tem capacidade, a nossa mente finita não tem capacidade de entender todos os movimentos da vida. Então a gente se rende à sabedoria da vida e segue o nosso caminho, fazendo algo de bom, sem criticar, sem julgar aquele que a gente acha que agiu contra as regras do sistema familiar, contra as regras da própria humanidade, contra as leis dos homens, tá? Acontece que para a natureza não existe bem e mal, bom, mal. Não existe ruim, bom. Para a natureza tudo simplesmente é. Para o Criador, ser de luz, porque quem me segue aqui sabe que eu sou extremamente espiritualizada, que eu sempre vou falar do Criador. Para o Criador não existe filho mau e filho bom. Foi Deus que criou tudo isso, criou a todos nós. Não existe filho mau e filho bom. Para Deus, todo filho é filho. Se você tem alguma dificuldade aí de incluir alguém no seu sistema familiar, dessa aceitação, assista o filme A Cabana. Assista, abra o coração e assista para você entender a profundidade disso que eu estou falando aqui, de como o Criador nos vê, tá bom? Então, ok. Não estou dizendo que você é obrigado, ser de luz, a concordar com tudo que eu estou colocando aqui, e nem que você é obrigado a incluir o membro excluído, não. Mas eu estou te levando conhecimento para você chegar ao entendimento, para você agir melhor. A escolha, amado ser de luz, é sua, tá bom? Ninguém é obrigado a nada. E você nem é obrigado a acreditar em tudo que eu estou colocando aqui. Busque por você mesmo. Jogue para o seu coração, tá bom? Para não ser guiado por dinâmicas ocultas, ok? Fechamos essa primeira parte. Agora, a outra questão do pertencimento. O pertencimento, ele está diretamente ligado aos nossos movimentos de lealdade. É um amor cego fora da ordem. O que é? Lealdade invisível é quando a gente, para não deixar de pertencer aos membros do nosso sistema familiar, ao nosso clã, agimos de forma inconsciente,
seguindo exatamente os mesmos padrões dos membros do nosso sistema familiar para não deixarmos de pertencer. É quando temos problemas de saúde, porque nós não nos permitimos sermos saudáveis, porque os nossos antepassados, por exemplo, os membros do nosso sistema familiar, foram muito doentes ou algum membro específico. Aí a gente não se permite ser saudável. Por quê? Porque inconscientemente a nossa alma diz assim: eu não posso ser saudável porque os membros do meu sistema familiar são doentes. Sabe aquelas coisas que as pessoas dizem que é uma doença que toda família tem? Isso aconteceu em todas as gerações da família. Sabe o que é isso, ser de luz? Essa repetição desse padrão de sofrimento, de doença? É lealdade invisível. Significa que todos os membros daquele sistema familiar precisam ser doentes para não deixar de pertencer ao próprio clã. É um amor, mas é um amor cego. Doente. É o amor que adoece, como ensinou Bert Hellinger. O amor que cura é o que honra, tá? Por quê? Lealdade é quando a gente repete os mesmos padrões de sofrimento dos membros do nosso sistema familiar. A honra é quando a gente é feliz. Por exemplo, quando um membro do sistema familiar repete o mesmo padrão de sofrimento, de saúde, da doença, aliás, repete o mesmo padrão da doença de algum membro do sistema familiar ou de todos, que é aquele padrão que vem se repetindo de geração em geração, ele está sendo leal. Ele está dizendo: queridos antepassados, eu não posso ser diferente de vocês. Então eu repito essa mesma doença, porque eu não posso deixar de pertencer a esse sistema familiar, a esse clã. Eu faço parte. Olha como eu sou parecido com vocês. Entendeu, ser de luz? Então, quando a gente repete o padrão de sofrimento dos membros do nosso sistema familiar, seja a doença, seja a pobreza, seja a escassez em todas as áreas da vida, aprenda isso. Escassez é falta, tá? Então, falta é falta de amor, é falta de gentileza, é falta de saúde, ok? E a falta financeira, lógico. Então, a gente trava a nossa vida inconscientemente e não nos permitimos avançar por lealdade aos membros do nosso sistema familiar, para dizer: eu faço parte. Quando a gente repete os mesmos padrões de sofrimento dos membros do nosso sistema familiar, inconscientemente a nossa alma está dizendo assim: eu faço parte desse clã, eu faço parte desse sistema familiar. Então, ser de luz é muito forte o pertencimento. Por isso a lealdade invisível, o amor cego, é muito forte. Por que a lealdade invisível, consteladora? Por que, ser de luz? Porque a gente não está vendo, está sendo guiado por dinâmica oculta e não está vendo. Entendeu? Ok. Então, a lealdade invisível, ela se manifesta além da saúde, como eu já coloquei aqui, já mencionei a escassez, que daí destaquei que é a escassez em todas as áreas. Ela se manifesta nesses nossos movimentos de não prosperarmos. E aqui eu abro um outro parêntese. Prosperar é romper. Romper é romper com todos os traumas que nos aprisionam. É romper com os padrões de sofrimentos. Isso é prosperar, tá? Não foque só no dinheiro. Só quem tem muito dinheiro é próspero. Não, ser de luz. Conheço um monte de gente que é milionário e não é próspero, ok? Então, prosperar é romper com tudo que nos faz sofrer, com tudo que nos impede de vivermos a plenitude da nossa vida. Isso é prosperar. Então, em lealdade aos membros do nosso sistema familiar, a gente finca o pé. Ou seja, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Eu não posso avançar mais do que isso. Eu não posso ter sucesso na minha carreira profissional. Eu não posso ficar milionário. Por quê? Porque se eu ficar milionário, se eu tiver sucesso, eu vou deixar de pertencer ao meu sistema familiar. Eu vou ficar muito diferente, eu vou me afastar. Aí, ser de luz,
A gente vai até um certo ponto e volta. E alguma coisa acontece que faz a gente voltar para perto dos membros do nosso sistema familiar. Isso é lealdade invisível. A gente acha que está indo, que está avançando, que está seguindo, que está dando tudo certo. E alguma coisa acontece. A gente se auto-sabota no meio do caminho. Ou acontece um divórcio. Ou acontece uma doença que faz com que a gente precise regressar para bem pertinho do nosso clã. Voltar a morar com um avô, com um pai, uma mãe. Morar na mesma rua dos antepassados. Porque a nossa alma está dizendo assim: eu pertenço a esse clã. Eu preciso estar aqui, eu faço parte. Entendeu, ser de luz? Por que tanta gente vai até um certo ponto e volta, como se alguma coisa a puxasse? É a lealdade invisível que está puxando. É a falta de permissão da pessoa que está puxando ela de volta. Mas esse vídeo aqui, eu estou compartilhando com você, estou explicando para você o pertencimento. E para que você entenda essa importante ordem do amor, essa base fundante das ordens do amor, tá bom? Assim você joga para o seu coração, recepciona essa nova informação na sua mente, tá bom? Dê um tempo para que a sua mente aceite essa nova informação e vá trabalhando isso e percebendo os seus movimentos e os movimentos dos membros do teu sistema familiar. Sabe por quê, ser de luz? Aqui eu estou trazendo a informação, tudo que acontece, mas tem como resolver, tá bom? Existe cura. Em todos os outros vídeos meus aqui do canal e no Instagram também, para quem me segue lá, eu compartilho o que a gente pode fazer para nossa cura, para nossa libertação. Por quê? Porque tem como quebrar esse padrão. Tem como deixar de ser leal aos membros do nosso sistema familiar. É perfeitamente possível. E como que a gente faz esse movimento? Entendendo o que é lealdade e o que é honra aos membros do nosso sistema familiar. A lealdade, ela faz com que a gente repita os padrões de sofrimento. A honra, ela faz com que a gente prospere. Ou seja, ela faz com que a gente rompa com todos os padrões de sofrimento, coloque todos aí, dos membros do nosso sistema familiar. E quando a gente rompe com todos os padrões de sofrimento, é porque a gente está honrando o nosso clã. Porque nenhum antepassado nosso quer que a gente repita as mesmas coisas que eles repetiram. Na verdade, eles estão atrás de nós, torcendo para que a gente faça diferente, para que a gente prospere. Tenha saúde, para que a gente rompa com tudo, porque eles não querem que a gente fique ali sendo leal a eles, mas a gente precisa saber honrar ao nosso clã. Nós precisamos saber a diferença entre lealdade e honra, a gente precisa saber honrar os membros do nosso sistema familiar, tá bem? Tem outros vídeos meus aqui explicando sobre o assunto, ok? Como aqui o objetivo é explicar o pertencimento para você, eu fico no pertencimento, tá bom? E aqui embaixo do vídeo eu vou deixar outros links com exercício sistêmico e outros vídeos para que você entenda mais como sair desse padrão. Como deixar de ser leal para honrar os membros do seu sistema familiar, tá bom? Vai ficar aqui embaixo do vídeo. Então, amado ser de luz que você é, você entendeu o que eu expliquei aqui? Você compreendeu? Se nesse momento é tudo muito novo para você, assista o vídeo de novo, faça anotações, faça pergunta, pode fazer pergunta, eu amo responder as perguntas, mas aprenda a fazer pergunta. O que você precisa saber? O que eu souber, eu vou responder, eu vou compartilhar com todo o meu amor. Esse é o meu compromisso. Ninguém que me ouvir vai seguir pela vida de forma inconsciente, por lealdade invisível aos membros do sistema familiar, do meu, do seu, do nosso, tá bom?
Eu sempre vou falar disso, esse canal eu criei para compartilhar as minhas experiências. Acabou que se transformou no canal onde eu compartilho também as minhas experiências profissionais. E é isso, nós todos estamos aqui para expandirmos, para evoluirmos, para nos curarmos. Então vamos juntos, vamos em frente, porque é para frente, o fluxo da vida é para frente, não é olhando para trás para os membros do nosso sistema familiar, não é sendo leal, ser de luz. Nós temos o direito de prosperar, de romper com tudo isso. Quando a gente rompe, a gente quebra o elo da corrente. Isso daqui é só um símbolo de uma corrente, tá, gente? Quando a gente rompe, a gente quebra o elo da corrente, a gente se liberta, e não só isso, a gente liberta os membros do nosso sistema familiar também, que também estão ali emaranhados e aprisionados. Por quê? Porque quando um membro do sistema familiar se movimenta, automaticamente o tecido sistêmico precisa se movimentar. Então, todos os outros membros, de uma forma ou de outra, vai se movimentar. As energias, mesmo daqueles que já partiram deste plano, vão se movimentar. Porque a morte não existe, ser de luz. As energias, as memórias dos membros do nosso sistema familiar continuam fazendo parte do sistema familiar. Onde eu for, as memórias dos membros do meu sistema estarão comigo. Onde você for, as memórias, as energias dos membros do seu sistema familiar estarão com você. A diferença é, como é que você vai lidar com isso? De forma consciente ou inconsciente? Agindo por lealdade, porque se você escolher seguir inconscientemente, você vai seguir por lealdade, sofrendo. Se você escolher seguir conscientemente, você vai seguir com honra. Você sempre vai dizer, em todos os momentos que você quebrar uma barreira, quebrar um paradigma, quebrar uma crença, você vai dizer, por mim e por todos. Ou seja, por mim e por todos os membros do meu sistema familiar, eu avanço, eu prospero, eu sou feliz, eu sou saudável. Entendeu, ser de luz? Isso é honrar. É honrar quando você tem um sucesso profissional, quando você consegue divulgar seu trabalho sem medo, sem culpa. Você está honrando os membros do seu sistema familiar. E você diz por mim e por todos. Isso é honrar. E as energias dos nossos ancestrais nos impulsionarão para a vida, para fluirmos por nós e por eles. É para isso que estamos aqui, para nos curarmos. Tem outra frase de Bert Hellinger que eu amo, que ele diz assim: a cada descendente curado, um ancestral é liberado. Por conta disso que eu estou falando aqui, ser de luz, estamos falando aqui de memórias, de energias, de um amor imensurável aos membros do nosso sistema familiar. É disso que eu estou falando. Do que existe, do que é simplesmente de uma lei natural. Quando deixamos a crença de lado, a gente passa a ver a vida como ela é e aceitar a grandeza da vida e se render a essa grandeza. E é o conhecimento que nos traz essa liberdade, que é o que eu estou compartilhando aqui com você. Tá bem, ser de luz? Então, entendeu o que eu compartilhei aqui? Deixa um comentário aqui embaixo do vídeo, se entendeu, se quiser contribuir de alguma forma, se você se identifica, se você vê esses movimentos aí dentro do teu sistema familiar. Se você não entendeu, se não tem nada a ver, pode comentar aqui embaixo. É no bom diálogo que a gente evolui. Não é concordando com tudo com que o outro diz. É questionando. Questionar faz parte. Eu questionei muito para chegar nesse ponto onde estou. Tá bom, ser de luz? Gratidão por estar aqui comigo. Gratidão para você que está chegando no canal agora. Gratidão para você que está aí comigo desde os vídeos mais antigos, que está acompanhando o meu processo, que está torcendo pela minha própria cura e pela sua cura, porque a sua cura é a minha cura, ser de luz. Então, eu vejo você, tá bom? E é isso. Fica aqui a minha gratidão
pela sua presença, pela sua existência. E eu tenho em mente uma coisa, que a cada ser de luz que eu consigo alcançar, eu não estou alcançando só aquele ser de luz que está me assistindo, me acompanhando. Eu estou alcançando todo o sistema familiar daquele ser de luz. Então, amado ser, este conhecimento que estou compartilhando aqui é para você e para todo o seu sistema familiar, porque é assim que funciona. Tá bom? Um beijo de luz e um abraço de muita luz. Eu desejo que o Criador te conceda clareza para você chegar ao entendimento, para poder agir melhor. Que o que eu compartilhei aqui toque seu coração, tá bom? Então é isso, do meu coração para o seu, da minha alma para a sua. Esse canal aqui é um canal para gente profunda, viu? Se não quiser evoluir, não vai dar conta de acompanhar aqui não o negócio. Um beijo, fica com Deus.